Para cada R$ 100 que você ganha hoje com dividendos, o governo está propondo que você leve somente R$ 80 para casa. É isso aí, o governo quer comer 20% dos seus dividendos hoje. É brincadeira isso? Eu sei que essa não é a melhor notícia para eu te trazer aqui hoje, mas isso está acontecendo. E isso é um fato hoje porque o governo está com o projeto de lei 1952 de 2019 para aprovação do Congresso. E a aprovação desse projeto de lei pode fazer com que você receba 20% a menos nos seus dividendos. Mas calma, não saia vendendo suas ações nem seus fundos imobiliários ainda. Essa é a pior decisão que você poderia tomar agora, nesse momento. E se você não quer perder dinheiro, fique comigo que aqui eu vou esclarecer tudo para você. Então, se você ainda não me conhece, meu nome é Paulo Reis e aqui nesse canal eu trago informações sobre investimentos e empreendedorismo para o seu crescimento como investidor e empreendedor. E a notícia que eu trago hoje não é das melhores para você que é empreendedor e para você que também é investidor, porque o governo quer tributar os nossos dividendos, os nossos aluguéis que recebemos por meio de fundos imobiliários. E se você ainda não investe e quer investir, fique também muito atento, porque nesse vídeo eu vou te mostrar todas as implicações dessa proposta do governo e como isso vai afetar você que é investidor e também empreendedor. Mas antes, você já sabe, se inscreva no canal, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E lembre de ativar o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo para você, ok? Então vamos lá. E aqui eu quero te mostrar uma tabela que eu preparei com a projeção do que vai acontecer se esse projeto de lei for aprovado. Imagine que você tem uma ação ou uma cota de um fundo imobiliário e agora no último trimestre essa ação ou esse fundo imobiliário tiveram lucro por ação ou por cota de R$ 500. Então, no cenário de hoje, o tributo sobre o lucro ou imposto de renda sobre o lucro será de 15%. É o imposto de renda sobre o lucro dessa empresa, desse fundo. Então, abatendo os 15% do lucro, restam aqui o lucro por ação ou cota depois do tributo de R$ 425. Considerando ainda que essa empresa tem uma política de dividendos que paga aos acionistas 25% do lucro depois do tributo. Então, ela vai pagar o máximo que é permitido pela legislação, que é 25%. Então, utilizando os 25% em cima do lucro após o tributo, temos que o dividendo a ser pago pela empresa ou fundo é de R$ 106,25. Como hoje temos isenção de imposto de renda sobre dividendos e também sobre os proventos ou aluguéis que recebemos dos fundos imobiliários, eu coloquei aqui a alíquota zero de imposto sobre os dividendos, o que gera para você um dividendo de R$ 106,25, que é o valor que vai efetivamente entrar na sua conta. Entendido? Então agora vamos analisar o mesmo cenário, considerando a aprovação do projeto de lei e com esse projeto de lei vigorando a partir de 1º de janeiro de 2022. A empresa teve um lucro de R$ 500 por ação, ou fundo imobiliário, teve aluguéis para pagar como lucro de R$ 500. A tributação nessa primeira fase do projeto de lei é de 12,5%. E no segundo ano, em 2023, vai passar para 10%, vai reduzir. Ou seja, as empresas pagarão menos imposto de renda com esse projeto de lei. Esse é um ponto positivo. Então, aplicando 12,5% aos R$ 500, temos que o lucro por ação ou cota é de R$ 437,50, ok?
que é maior do que o lucro no cenário anterior, onde não temos o projeto de lei, considerando ainda que a empresa tem a mesma política de dividendos, que paga 25% ao acionista. Temos que os dividendos pagos serão de R$ 109,38, também superiores aos dividendos que receberíamos hoje, para a mesma situação hipotética de não termos o projeto de lei aprovado. Só que com o projeto de lei, o acionista terá que pagar 20% do dividendo para o governo. Não existirá mais a isenção. Então, dos R$ 109,38 vão ficar somente R$ 87,50 para o acionista, para o cotista do fundo. Ou seja, você vai receber menos do que no cenário atual, com a aprovação da PL. Isso significa uma redução do seu rendimento, do seu dividendo, de 17,65% do primeiro cenário proposto pelo governo para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Em 2023, o cenário muda com a queda da alíquota de 12,5% para 10%. E com essa queda, há um acréscimo no dividendo a ser pago, que vai ser superior a 5,88% do dividendo no cenário atual. Porém, com o pagamento do tributo proposto pelo projeto de lei, o tributo de 20%, o acionista irá receber R$ 90 somente, o que significa em uma redução de 15,29% dos seus dividendos. Claro que essa é uma análise bem básica que eu fiz aqui, considerando um cenário bem resumido de tributação para empresas e para fundos. Um cenário mais complexo, eu precisaria considerar o imposto de renda, o sobreimposto, que é aplicado quando a empresa tem lucros superiores a determinadas quantias. E ainda eu precisaria considerar também a contribuição social sobre lucro líquido, que hoje é de 9%. E isso totaliza no cenário de hoje 34% de tributação para a empresa, que eu vou colocar aqui. E no cenário com o projeto de lei representa 29% de tributação. Nesse cenário, considerando a tributação um pouco mais desenvolvida, um pouco mais detalhada, temos aqui um acréscimo de 7,58% para os dividendos sem a tributação do governo para a pessoa física. No fim das contas, a pessoa física, o investidor, vai ficar com R$ 71, que representa uma redução de 13,94% no seu dividendo. Mas não se desespere ainda, porque os dividendos já foram tributados no passado. Até 1995 havia tributação sobre os dividendos com a alíquota de 15%. Só que em 95, com a Lei 9.249, houve uma alteração das regras de tributação de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido, que fez com que houvesse a isenção de imposto de renda sobre dividendos, e o principal argumento para isso era a bitributação. Ou seja, uma vez que as empresas já eram tributadas pelo mesmo fato gerador, que era o lucro, os juristas e legisladores entenderam que não deveria haver tributação novamente pelos dividendos pagos aos acionistas. E assim promoveu-se com essa lei a isenção no pagamento de tributo sobre dividendos aos acionistas. Isso se aplica aos dividendos provenientes de ações, de fundos ou de participações societárias também. E agora o governo traz à tona novamente essa questão de tributação de dividendos, a tributação de 20% dos dividendos que são pagos aos acionistas e cotistas de fundo e participantes de sociedades empresariais. Só que o problema é que a nossa Constituição não mudou. A Constituição brasileira não permite bitributação, e esse é o caso da tributação dos dividendos. E hoje essa argumentação da bitributação ainda é válida.
E é tão válida que a OAB apontou essa proposta do governo como sendo uma injustiça tributária. Realizar tributação de uma coisa que já foi tributada, de um fato gerador que já foi tributado. Esse fato gerador é o lucro da empresa, é o lucro do fundo imobiliário. Então, se já houve tributação antes do pagamento dos dividendos, porque após o pagamento dos dividendos deveria haver outra tributação para os acionistas, para os cotistas do fundo. E o governo justifica essa proposta dizendo que vai investir nos seus programas sociais, que ele quer arrecadar mais para investir na população brasileira, para aumentar as bolsas, para aumentar o desenvolvimento humano. E aqui eu deixo uma pergunta: será que o governo vai melhorar realmente a vida dos brasileiros? Será que vai, com essa arrecadação maior, melhorar o desenvolvimento humano e social? Se você acredita nisso, deixa aí no comentário a sua opinião. Eu quero saber exatamente o que você pensa, ok? E o fato é que em muitos lugares do planeta os dividendos também são tributados, mas cabe uma questão: será que o aumento da tributação dos dividendos implica na mesma proporção de desenvolvimento da população, no crescimento do índice de desenvolvimento humano dessas regiões? E é isso que a gente vai ver agora. Veja, por exemplo, aqui nesse mapa de tributação sobre dividendos na Europa. Temos aqui tributos da ordem de 15%, 23%, 34%, 26%, 31%, 38% de tributos sobre dividendos em vários países da Europa. E a questão que eu coloco é sempre essa: será que o aumento desses tributos implica numa melhoria da qualidade de vida da população, uma melhoria do quadro social dos habitantes desses países? E para sabermos disso, vamos analisar o índice de desenvolvimento humano desses países. E aqui eu estou com o ranking do índice de desenvolvimento humano de vários países do mundo. E só lembrando que o índice de desenvolvimento humano é um índice padronizado, criado para medir o bem-estar social da população de um determinado país. E esse índice ele leva em consideração vários fatores como educação, renda, longevidade, e é um índice padronizado de modo que é possível fazer uma comparação entre diversos países. E é por meio desse índice que os países são classificados como desenvolvidos, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. E considerando a tributação sobre dividendos de diversos países, bem como o índice de desenvolvimento humano desses países, eu preparei essa tabela para mostrar que a tributação sobre dividendos não tem relação direta com o índice de desenvolvimento humano de cada um desses países. Veja, por exemplo, a Alemanha tem um percentual de 26,40% de tributos sobre dividendos. Só que a Alemanha está em sexto lugar no mundo no ranking de índice de desenvolvimento humano. Da mesma forma, a Dinamarca, com um tributo de 42% sobre dividendos, está depois da Alemanha, 10ª posição no ranking de índice de desenvolvimento humano. A Grã-Bretanha, com 38% de tributo sobre dividendos, está na 13ª posição. Os Estados Unidos, com 29,23%, está na 17ª posição. A Eslováquia, com 7%, está na 39ª posição. E por aí vai. O Brasil, com 34% para pessoa jurídica. E aqui eu estou considerando aquilo que eu já falei antes: o imposto de renda, mais o sobreimposto, que vai até 10%, mais a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai para 9%. E ainda 0% para a pessoa física, está na 84ª posição no ranking de desenvolvimento humano. E por aqui, por essa tabela, é possível ver que o valor do tributo sobre dividendo não está diretamente relacionado com o índice de desenvolvimento humano da região, do país. Pois se fosse o caso, a Dinamarca, por ter a maior tributação sobre dividendos, deveria estar na primeira posição, mas não está. A Alemanha está com um tributo menor que o Brasil, por exemplo, menor que a Dinamarca.
está na 6ª posição. Então isso é um indício de que o tributo sobre dividendo não ajuda a melhorar a situação das pessoas de um país. E isso provavelmente está mais relacionado com as políticas governamentais, como o governo gerencia esse dinheiro e não quanto o governo arrecada. Claro que quanto mais arrecadação, se o governo for bom, melhor para a população. Porém, com um governo que não é confiável, isso talvez não se concretize. E aqui no Brasil sabemos que temos problemas em confiar no nosso governo. E eu quero saber o que você acha disso. Você acha que com o aumento da tributação, o governo vai efetivamente aumentar o IDH do Brasil? Será que aumentando a tributação, o índice de desenvolvimento humano da população brasileira vai melhorar? Deixa aí a sua opinião nos comentários que eu faço questão de ler e responder para você depois, ok? E quais seriam as consequências dessa maior arrecadação do governo? Como o governo está dizendo que vai ampliar os programas sociais, é de se supor que ele vai distribuir mais verbas e mais benefícios, mais bolsas para a população. Essa distribuição de benefícios e bolsas pode sim aumentar o poder de compra da população. E aumentando o poder de compra da população, aumentam-se as vendas, aumenta-se o consumo, pode-se haver um crescimento da economia. Por outro lado, fazendo os investidores perderem poder de compra, perderem poder de reinvestir os seus dividendos, isso também afeta as vendas, afeta o consumo, afeta os investimentos na economia, afeta a criação de novas empresas, novos empreendimentos, afeta a geração de empregos e tudo isso também impacta negativamente na economia. De modo que, de um lado, temos a população recebendo bolsas, recebendo auxílios do governo, e por outro lado, temos investidores que não querem mais investir no país. Isso cria um desequilíbrio econômico que pode ser negativo também para o país, pode ser negativo para a economia. E isso pode contrabalançar a intenção do governo em trazer essa melhoria para a população brasileira. Mas o fato é que você, como investidor, precisa ter em mente sempre as suas metas de rentabilidade. Isso que é importante, porque com as metas de rentabilidade, você vai passar a selecionar investimentos com potencial de bater essas metas de rentabilidade, independente da tributação que você venha a sofrer, caso esse projeto de lei venha a ser aprovado pela Câmara ou pelo Senado. E aqui nesse canal eu já fiz vários vídeos sobre investimentos, sobre fundos imobiliários, sobre independência financeira, sobre como gerar renda passiva. E eu vou deixar no card aí 2 opções para você assistir de playlists só sobre esse assunto. Então depois desse vídeo, vá lá, acesse as playlists e aprenda ainda mais sobre investimentos e sobre fundos, sobre como gerar renda passiva e alcançar a independência financeira. E agora, nesse momento, você deve estar se perguntando: sim, Paulo, ok, mas o que eu preciso fazer agora? O que é que eu vou fazer como investidor? Eu digo a você o que eu vou fazer. Eu não vou vender as minhas ações e nem as minhas cotas nos fundos imobiliários. Isso porque tudo que temos até o momento é uma especulação, é só um projeto de lei, não é uma lei efetivamente. Não sabemos se esse projeto de lei será aprovado, se o seu texto será aprovado na íntegra ou se terá mudanças. Então, eu não vou fazer nenhuma movimentação agora nos meus investimentos, porque não temos certeza do cenário que vem pela frente. E o mais importante de tudo isso é que os investimentos são sempre para o longo prazo, são para um cenário de 5, 10, 20, 30 anos. E essas intempéries políticas e tributárias não podem afetar a forma como selecionamos os nossos investimentos focados em dividendos, focados em proventos, mesmo que esses sejam tributados. Porque afinal você precisa saber selecionar os seus investimentos de modo a ter o maior potencial de retorno na sua carteira.
E para isso você tem que saber escolher as empresas certas, as empresas que têm uma estabilidade financeira, que têm um potencial de agregar valor para a sua carteira, que tem um potencial de gerar dividendos cada vez mais crescentes para a sua carteira, independente se você vai ser tributado ou não, e o mesmo vale para fundos imobiliários. E a verdade é que entra governo, sai governo, mas as empresas permanecem, os fundos permanecem. Então é melhor escolher empresas sólidas, que tem esse potencial, essa robustez para suportar essas intempéries políticas que toda hora surgem no Brasil. E essas empresas sólidas sempre sobrevivem e sempre vão continuar pagando dividendos para você. E são essas empresas que você precisa manter na sua carteira. E se você ainda não sabe como selecionar essas empresas, mesmo depois de assistir todos os vídeos que eu coloquei aqui no canal, então eu te recomendo o curso Mestre em Realização Financeira, que é o meu curso de investimentos, onde eu te levo do zero até o avançado. É um passo a passo para você aprender a investir, para você aprender a planejar os seus investimentos, a selecionar os investimentos, as ações, os títulos, os fundos, que tem o maior potencial de gerar valor para a sua carteira de investimentos. E ainda te ensino também como montar essa carteira, como gerenciar essa carteira para reduzir os riscos, de modo que você possa, na sua meta futura, atingir a sua independência financeira e já ter a sua renda passiva. Então eu vou deixar na descrição um link para você acessar o curso e conhecer, mas faça isso só depois desse vídeo, ok? E mais uma coisa, se você gostou desse conteúdo, já dê o seu like, porque aqui a informação é de valor para o seu crescimento como investidor e empreendedor. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber os avisos sempre que eu postar um vídeo novo aqui para você, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Isso é sinal que você está comprometido com o seu desenvolvimento como investidor e empreendedor. Então, grande abraço. Aqui é Paulo Reis, desligando.